Balanço geral, o James acompanha agora um suspeito de tentar matar um homem com uma espingarda foi preso. E o James vai trazer pra gente essa história, né? O que tá por trás desse crime, James? Conta aí pra gente. Isso mesmo, Aloares. Já estou aqui com a Guarda Civil Municipal de Rio Verde. Vou conversar com o guarda Moreira para ele explicar para a gente o trabalho realizado pela GCM, que resultou então na captura deste homem, que estava foragido há quase 29 anos, porque o crime foi cometido por ele no ano de 1996, no estado do Maranhão. Depois que ele tentou matar esse homem, ele fugiu da cidade, foi embora do estado e nos últimos anos, pelo menos 7 anos, ele estava vivendo aqui em Rio Verde, acabou sendo pego então pela GCM. Boa tarde para o senhor, obrigado pela participação. Primeiro de tudo, como que vocês ficaram sabendo sobre este homem que cometeu um crime lá no Maranhão e poderia estar aqui em Rio Verde? Boa tarde, James. Boa tarde aí a toda a audiência. A Romu aqui de Rio Verde tomou ciência através da inteligência, 23º aí, 23º Batalhão aí da Polícia Militar, compartilhou com a gente essa informação, porém eram apenas alguns elementos, né? Poderia ser que estava, poderia ser que não estivesse. A partir dos elementos iniciais, né? Os elementos iniciais aí que a gente colheu, a Romu então ela diligenciou no sentido de localizar esse rapaz. E aí, com base nos elementos iniciais, a Romu conseguiu de fato localizar ele, né, no bairro Santa Cruz, exatamente como o senhor falou. Um rapaz aí que já vinha fugindo da justiça há aproximadamente 29 anos, com marca de Chapadinho no Maranhão. E aqui a Romu de Rio Verde fez aí o final desses levantamentos, localizando ele na sua residência. E para você ver como é que esse pessoal aí que foge da justiça age. A atual esposa dele, a atual família, não fazia nem ideia de que ele tinha esse processo em andamento, ele ocultou dessa família toda e já possuía inclusive filhos aqui, né? Então, como o senhor disse, nos últimos 7 anos ele esteve aqui na cidade de Rio Verde. Então, a Romu de Rio Verde fez aí a busca por ele, localizando ele na residência dele, o que levou surpresa a todos os familiares atuais, da família atual dele, e aí está à disposição da justiça, né? No início ele negou e disse que não era ele, tentou ludibriar a equipe aí, porém a Romu ela não faz um serviço sem ter certeza absoluta, a gente colhe todos os elementos necessários para que então a gente possa trabalhar. Com base nessa certeza final, a Romu foi lá, localizou e capturou e está aí nas mãos da justiça, aí, entregue aí às mãos da justiça do Maranhão. Esse homem, então, ele foi primeiro levado para a delegacia de Rio Verde, como o mandado de prisão não é daqui de Rio Verde, explicou aqui o Moreira, ele então vai para o Maranhão, que é onde ele cometeu o crime, para que ele fique preso por lá, já que o mandado dele é lá em Chapadinha, no Maranhão. O detalhe é que ele seguiu a vida normalmente, né? E agiu até com surpresa quando vocês chegaram na casa, né? Porque ele já nem acreditava mais que seria preso. Quase 30 anos já que ele cometeu esse crime e que ele estava aí escapando da justiça. De fato, inclusive ele até usou um artifício, no meu ponto de vista, até uma molecagem. Ele dizia para a equipe, não, eu sou um rapaz da igreja, eu sirvo a Deus, utilizando aí um pouco da religião para tentar ludibriar a equipe. Porém, não teve como. A Romu aqui de Rio Verde trabalha, como eu disse, sempre com informação precisa, com o princípio dos elementos que a gente tinha compartilhado com a gente localizou o restante dos elementos, encontramos ele e não teve jeito, está à disposição da justiça. Agora esse caso, Aloares, ele é um caso que traz 2 pontos pra gente, né? O primeiro ponto é que independente de quando o crime foi cometido, né, a punição uma hora pode chegar. Neste caso, 29 anos depois do crime, esse homem então finalmente está sendo preso pela tentativa de homicídio. E o outro ponto também que traz pra gente, né, essa situação aí de todo esse tempo e ele ser pego agora, é que aqui no estado de Goiás as autoridades não estão para brincadeira. Ele saiu do Maranhão para se esconder no estado mais errado, veio para Goiás, acabou sendo pego. Onde nós temos uma polícia militar excelente e também aqui em Rio Verde uma guarda civil também que é muito boa, até mesmo no serviço de inteligência, como aconteceu e acabou resultando nessa prisão. Então, depois de 29 anos do crime cometido, o autor dessa tentativa de homicídio, que hoje tem 53 anos de idade, finalmente vai ficar atrás das grades, vai pagar por esse crime, e ele que já tinha até outra família construída aqui na cidade de Rio Verde. Volto com você, Oloares. Eu fiquei curioso com essa história, né, que o GCM contou aí. Então, na verdade, é o seguinte, ele tinha mudado de nome em Rio Verde também? Ou continuava usando o mesmo nome? Como é que ele fez, então, para viver esse tempo todo aí na cidade?
Ô Loares, repete por favor, passou um caminhão, não consegui escutar muito bem. Eu queria que o GCM repetisse pra gente, que eu fiquei curioso, né? Porque ele chegou a mudar de nome aqui em Goiás para viver em Rio Verde, ou ele continuava usando o mesmo nome, mas a atual família dele não tinha conhecimento desse passado dele então? Boa pergunta, Loares. O Moreira conseguiu ouvir? Ele seguiu com o mesmo nome, mesmos documentos? Na verdade, ele acabou se aproveitando do seguinte, antigamente, não tinha tanta essa tecnologia de localizar as pessoas, então ele se aproveitando disso naquela época, ele veio sempre usando o mesmo nome. Porém, uma nova família, acreditando sinceramente do fundo do coração, pelo que eu vi, que seguindo uma vida, construindo uma nova família, aqui em Goiás ele ia se dar bem. Viveu um tempo em outros estados e outros locais, mas durou 7 anos por aqui em Rio Verde, não durou tanto tempo assim porque a Guarda Civil, a Polícia Militar, todas as forças de segurança de Rio Verde, Goiás, trabalham diuturnamente para poder trazer a segurança aí para o povo goiano, para o povo rioverdense. Aqui a gente não brinca em serviço na segurança pública. Como vocês sabem, aquela velha frase que a gente sempre ouve, aqui em Goiás, o bandido ou ele entra na linha ou ele vai embora. No caso, ele foi embora para o Maranhão para cumprir aí sua pena. E outro ponto, Loares, quando ele cometeu o crime, ele era jovem, tinha apenas 24 anos de idade, então talvez ele ainda não tivesse mulheres, filhos, e por isso então que ele veio para Rio Verde e seguiu uma nova vida, mas como disse o guarda, ele manteve o mesmo nome e os mesmos documentos. Gente, 29 anos depois, acho que achou, a justiça esqueceu, naquela época não tinha computador, o negócio era informatizado, aquela coisa toda. Então, assim, agora tô livre, pelo contrário, né? Parabéns, então, ao pessoal da Guarda Civil aí de Rio Verde, conseguiu pegar e agora ele vai cumprir essa pena, né, dele, né, lá no Maranhão. Obrigado, James, obrigado aí pela informação.